Leitura do dia. 30/365. Êxodo 38, 39 e 40. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 30 de janeiro do Plano Anual. Êxodo 38. Na construção do tabernáculo, Moisés organizou os passos, mas Itamar supervisionou o projeto. Busque oportunidades de servir a Deus com a capacitação que Ele deu a você. Todos nós possuímos talentos e habilidades diferentes. Deus não pediu a Moisés para construir o tabernáculo, mas para motivar os hábeis a fazê-lo. Êxodo 39. Diariamente os sacerdotes vestiam um uniforme para o tabernáculo. Algumas de suas peças não somente eram belas, como também possuíam significado. Duas partes que compunham a veste eram o éfode e o peitoral. O éfode era semelhante a um colete usado sobre a roupa. O peitoral ajustado ao éfode era um quadrado de aproximadamente 22 centímetros feito de linho colorido. 12 pedras preciosas eram engastadas na parte frontal, cada qual contendo o nome de uma tribo de Israel. Isto simbolizava que o sumo sacerdote representava todo o povo diante de Deus. No peitoral também havia bolsos que guardavam os objetos chamados Urim e Turim, usados pelo sumo sacerdote para determinar a vontade de Deus para a nação. Finalmente o tabernáculo fora concluído até o último detalhe. Deus esteve particularmente interessado em cada minuto da construção. Ele, o Criador do universo, preocupou-se até mesmo com as pequenas coisas. Mateus 10:30 diz que Deus sabe o número de nossos fios de cabelo, o que demonstra que Ele está muito interessado em você. Não tenha receio de conversar com Deus sobre qualquer preocupação. Não importa quão pequena ou insignificante esta possa parecer. Moisés havia aprendido bem a lição de gerenciamento. Após delegar grandes responsabilidades às pessoas, confiou-lhes a execução do trabalho. Grandes líderes como Moisés apresentam os planos, sinalizam a direção e permitem que outros participem da equipe. Se você é um líder, confie responsabilidades-chave a seus assistentes. Moisés inspecionou o trabalho concluído, verificou que tudo havia sido feito segundo a vontade de Deus e então abençoou o povo. O bom líder acompanha as tarefas designadas e recompensa o trabalho eficiente. Seja qual for a sua posição de responsabilidade, acompanhe todos os passos para assegurar-se de que as tarefas estão sendo concluídas conforme o planejado. E demonstre satisfação àqueles que deram sua contribuição. Êxodo 40. Moisés foi cuidadoso ao obedecer às instruções de Deus de forma detalhada. Note que ele não fez uma reprodução razoável da descrição de Deus, mas uma cópia exata. Deveríamos seguir o exemplo de Moisés e ser exigentes quanto à nossa obediência. Se Deus o mandou fazer algo, faça-o de forma correta e faça-o completamente. Deus transmitiu a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo e Moisés distribuiu as tarefas. Desse modo, Deus permitiu que o povo participasse da realização do seu propósito. Nossa função não é simplesmente se sentar e ver Deus trabalhar, mas empenhar o maior zelo na obra a ser realizada. A manutenção do tabernáculo requeria uma longa lista de tarefas, cada uma delas importante para o trabalho da casa de Deus. Este princípio é importante para lembrar-nos que a casa de Deus hoje é a igreja. Muitas tarefas aparentemente pouco importantes precisam ser realizadas para manter o prédio da igreja. Lavar pratos, pintar paredes ou lavar a calçada pode não parecer muito espiritual, mas são afazeres indispensáveis para o ministério da igreja, além de ser parte importante de nossa adoração a Deus. O tabernáculo era a casa de Deus na terra. Ele a enchia com a sua glória e a sua maravilhosa presença. Quase 500 anos mais tarde, Salomão construiu o templo que substituiu o tabernáculo como local central de adoração. Deus também encheu o templo com a sua glória, mas Israel virou as costas para Deus, que retirou a sua presença, e o templo foi destruído pelos exércitos invasores. Em 515 a.C., o templo foi reconstruído. 5 séculos mais tarde, a glória de Deus retornou ao templo com maior esplendor quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, nele entrou e ensinou. Sendo Jesus crucificado, a glória de Deus novamente deixou o templo.
No entanto, Deus não mais precisava de uma construção após Jesus ressuscitar dos mortos. O templo do Senhor passou a ser a igreja, o corpo dos crentes. Os israelitas haviam sido escravos e viram-se obrigados a fazer tijolos sem palha. Aqui eles seguiam as colunas de nuvem e de fogo e carregavam o tabernáculo que tinham construído para Deus. O êxodo inicia de forma melancólica e termina em glória. Este é um paralelo do progresso de nossa vida cristã. Começamos como escravos do pecado. Somos redimidos por Deus e concluímos nossa peregrinação vivendo com Ele para sempre. As lições que os israelitas aprenderam ao longo do caminho são as mesmas que precisamos aprender.